Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Esta tarde, o Senhor me incumbiu de trazer a palavra do Senhor para compartilhar com os irmãos. Vocês devem estar estranhando, porque é a segunda vez hoje, né, que eu estou pregando, mas aprouve Deus que fosse eu a ministrante dessa noite também. Essa manhã, né, eu tive o privilégio de pregar no culto de domingo lá da igreja, então é sempre uma grande bênção, né? E eu até comentei com os irmãos, né, na pregação que eu já tinha, né, uma outra palavra que o Senhor tinha ministrado ao meu coração para compartilhar para os irmãos e que ficaria para uma outra vez. E aí realmente coincidiu de ser hoje. E que bom, né? Que já estava com uma palavra pronta aqui e eu tenho certeza que é algo de Deus para minha vida, para a vida dos irmãos também. O Senhor me tocou, né, e tocou muito forte no meu coração para eu falar também sobre um outro tema que talvez os irmãos sintam até como se fosse uma pregação de estudo, mas na realidade é uma pregação porque o Senhor colocou forte no meu coração que o povo de Deus precisa disso, porque o nosso Deus, ele tem isso como característica dele. E se a gente, né, e somos a imagem e semelhança dele, nós temos que ter isso nas nossas vidas. Se a gente não tem, o Senhor quer que a gente tenha, e se a gente tem, o Senhor quer que a gente aperfeiçoe. E então vamos lá, sem mais delongas, né? O tema dessa pregação chama organização, colocando a vida em ordem segundo o coração de Deus. Então, quer dizer, é para colocarmos a nossa vida em ordem conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. E Deus, como é um Deus organizado, é um Deus de organização, ele quer que seus filhos também sejam organizados, os seus filhos também tenham esse princípio regendo as nossas vidas, tá bom? Então, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, ou os que não estão com a palavra aí no celular, ou mesmo com a Bíblia em mãos, os irmãos anotem, de repente, para depois acompanhar, mas que os que tenham, abram suas Bíblias em 1 Coríntios 14:40. E esse texto de 1 Coríntios 14:40 diz assim: mas tudo deve ser feito com decência e ordem, ou tem uns textos que falam ordem e decência. E muitas vezes a gente usa esse texto, né, que acho que talvez muitos até citem e não sabem aonde está exatamente na palavra de Deus, mas está justamente, né, em Coríntios. E por quê? Porque Deus falava muito à igreja, né, falava para ser colocado em prática isso na igreja de Cristo, que é a igreja, como Deus também ministrou, né, através do apóstolo Paulo, falando para a igreja de Coríntios sobre a ordem, né, para se reunirem, para estarem juntos em comunhão ali na Santa Ceia, como o Senhor também fala. Muitas vezes a gente até cita isso na igreja, né? Tem que fazer tudo com ordem e decência. E por quê com ordem e decência? Porque o nosso Deus ensina isso, ensinou aos coríntios e nos ensina hoje para a gente fazer as coisas com ordem e decência. Então, vamos lá. E por que disso, né? A gente sabe, e também eu tive a oportunidade de falar isso hoje cedo de manhã, a gente está vivendo dias cada vez mais trabalhosos,
cada dia mais a palavra de Deus está se cumprindo, então os dias são corridos, o tempo está se abreviando, como disse a própria palavra, né? A própria palavra de Deus também fala, né? Que o Senhor abreviaria os tempos para achar alguém na terra com fé, né? Porque se ele não abreviar o tempo, talvez não ache fé na terra. Então, os dias estão cada vez passando mais rápido, a gente já vê aí que mal a gente começou o ano, já estamos chegando quase no Natal, e tá tudo passando muito rápido, né? E essa agilidade toda, ela é boa por um lado, mas por outro ela é muito complicada, porque ela faz com que cada dia mais a nossa vida esteja mais corrida. E sempre a gente arranja uma desculpa, né? Eu falo porque agora eu me aposentei, né? Aposentei mesmo, né? Eu não digo só de direito, né? De direito eu já era aposentada, mas eu estou aposentada em casa. E antes, quando eu estava trabalhando, né, e tendo que fazer as coisas da obra do Senhor, e estudar, e eu falava assim, nossa, não tenho tempo, eu não tenho tempo, às vezes não sobra tempo para orar direito, não sobra tempo para ler a palavra de Deus direito, às vezes é tão corrido para fazer uma pregação, e agora eu me vejo com tempo, né, para a glória de Deus isso, né. E esse tempo que eu achava que eu ia ter muito tempo para fazer muitas coisas, quando eu vejo o dia passou tão rápido, passou tão assim, que às vezes falta tempo para eu fazer muitas coisas que eu gostaria. Então os dias estão realmente muito rápidos, a nossa vida está muito rápida, os dias estão sendo realmente abreviados, né? E o intuito é esse do que o Senhor falou, para achar fé na terra. Mas em contrapartida, eu pego o meu exemplo, eu falava assim, nossa, eu quando eu estiver em casa aposentada, eu vou fazer tanta coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, vou voltar a estudar, vou voltar. E quando a gente vê, a gente tá assim, eu tô fazendo a comida aqui, o almoço gostoso para minha família. Quando eu pisco o olho, já é hora do almoço. Quando eu pisco o olho de novo, já passou a tarde, porque eu fiz alguma coisa que já me tomou esse tempo. E quando eu pisco o olho de novo, já é de noite e já tenho que dormir para outro dia. E por que eu tô falando isso? E eu tô falando que a gente às vezes arranja desculpa? Porque eu arranjava e falava que o meu serviço era o que me roubava muito tempo. E agora que eu tenho mais tempo, eu muitas vezes me vejo ainda sem tempo para muita coisa. Então, meus amados, eu tô falando isso porque se a pregação que o Senhor me deu para essa tarde é sobre organização, o que o Senhor quer falar isso? Não só comigo, que o Senhor já tem ministrado isso ao meu coração, mas tá querendo que eu passe isso para a igreja. Porque se a gente se deixar levar pelo corre-corre do dia a dia, pelas coisas do dia a dia, pelas coisas desse mundo no geral, a gente continua sem tempo para as coisas de Deus, ou continua com menos tempo para as coisas de Deus. E na realidade, o que o Senhor quer, mostrando em primeiro lugar o exemplo dele, do próprio Deus Pai, e de Jesus Cristo também para as nossas vidas, que Deus é um Deus organizado, é para quê? Porque ele tem visto isso não só na vida da Valquíria, como na vida de outros servos de Deus, que precisa ter mais o quê? Organização, porque se a gente tem a vida bem organizadinha, o nosso tempo fica maior, não só para as coisas de Deus, para as coisas de Deus, para as coisas da nossa vida pessoal, para as coisas da nossa vida profissional e assim vai. Mas se a gente leva de qualquer jeito, a gente deixa, né, a vida nos levar, a nossa vida fica uma bagunça.
E o que a gente tem que, em primeiro lugar, colocar são prioridades. Porque Deus é um Deus organizado, Ele quer que a gente tenha prioridades na nossa vida e a prioridade maior na nossa vida é Ele, em primeiro lugar. Então, é isso que Ele quer falar conosco. Se a gente está, muitas coisas a gente não alcança ou a gente não obtém patamares maiores ainda, principalmente nas coisas do Senhor, é porque muitas vezes a gente está deixando essas coisas não como prioridade, mas deixando essas coisas mais lá para baixo. Ou muitas vezes a gente até quer dar prioridade às coisas espirituais, ou e as coisas da nossa família, e as coisas do nosso emprego, mas se a gente não se organizar, vira tudo uma grande bagunça. E o pior de tudo, meus irmãos, que é o que Deus tem mais colocado no meu coração, a vida da gente fica uma bagunça, a nossa mente fica uma bagunça. E é por isso que essa vida tão desorganizada, tão desordenada, que se a gente deixa, principalmente, aí eu vou dar um outro exemplo que pode ser para o bem, mas que também pode ser usado para o mal, que é as redes sociais. Se a gente deixa a vida nos levar, a gente deixa as redes sociais tomarem conta dos nossos minutos preciosos, com a nossa família, com Deus. Quando a gente vê, a gente pensa que ficou 10 minutos na rede social e quando vê, a gente já tomou, sei lá, 3, 4 horas, mais até, né? Infelizmente tem pessoas que têm muito mais que isso de horas em rede social. E às vezes aí a gente dá desculpa, não, mas é o meu serviço, não, eu trabalho com isso. Mas será que a gente está vendo só o que realmente a gente trabalha com aquela tecnologia? Ou a gente está parando também, deixando de lado muitas vezes o nosso serviço para ver coisas de rede social, por exemplo? Então, meus irmãos, o que o Senhor quer nos alertar e falar muito conosco e comigo em particular, Deus já tem falado bastante sobre isso. Não adianta a gente ter muito tempo e Deus nos dar mais e mais tempo de repente, se a gente não está utilizando esse nosso tempo de maneira sábia. Eu acho que, em primeiro lugar, Deus, que é um Deus de organização, e a gente vai ver isso na palavra dele aqui nos exemplos que ele nos dá, que ele é um Deus de organização, quer que seus filhos tenham organização, mas principalmente Deus está preocupado também da gente não perder os nossos dias, os dias tão preciosos da nossa vida, com coisas fúteis, em vez de usar para as coisas não só de Deus, mas também com as coisas importantes para a nossa vida. E mais ainda, vou mais profundo que isso, não deixar essa desorganização tomar conta do nosso cérebro e fazer com que às vezes a gente fique ansiosos ou depois de ansiosos, depressivos, porque a gente tá perdendo tempo com coisas inúteis. E as coisas úteis a gente tá deixando para depois e quando vê nem fez. Bem, meus amados, então vamos lá. O primeiro versículo aí que Deus te dá de exemplo da organização dele próprio está em Gênesis 1, de 1 a 3, que fala: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí tem um versículo todo, e aí o Senhor dá esse finalzinho. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O que Deus mostra aí? Ele criou os céus e a terra. Para ele criar céus e terra, ele teve todo um princípio do que ele criaria, da ordem que ele criaria, que criaria os céus, que criaria a terra. E ele mostra um princípio também, que ele primeiro falou: haja luz, e houve luz, e assim por diante. Então, teve um planejamento, teve uma sequência, teve uma execução.
Então, Deus, ele já mostra aí, se somos a imagem e semelhança dele, a gente tem que sim ter objetivos, ter planos, colocar esses objetivos de uma forma planejada e executar. Não ir de qualquer maneira fazendo as coisas sem a gente ter um objetivo, sem saber onde quer chegar, e isso em todas as áreas da nossa vida. Acho que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, né? Então Deus fala, a criação teve, se na criação teve uma sequência, se cada dia tinha uma função específica, tudo se completava, né? Cada um numa sequência perfeita. Deus, então, ele não fez tudo de uma única vez. Ele fez tudo faseado, tudo certinho, e depois disso ainda deu o exemplo pra gente, que ele ainda descansou. Então, ele até isso teve no plano dele de fazer exatamente aquilo para concluir no tempo certo, para depois ainda descansar. Então, a nossa vida não pode ser diferente. Eu confesso aos irmãos que logo quando eu me vi aí com muito tempo de sobra, eu comecei assim, pronto, agora eu vou pôr o pé para cima, modo de falar, né? Fazer as coisas só da minha casa, não sei o quê. E só quero aproveitar agora. Eu vou falar que isso, eu acho que no primeiro mês ainda, assim, eu tava assim, naquela coisa, parecendo que eu tava de férias, né? Só que, irmãos, e eu sempre fui bastante organizada no serviço, chega uma hora que você mesmo vê que tudo bem um mês, porque é aquilo parecendo que a gente tá de férias, né? Acabei de voltar de férias, tá ótimo, tá delicioso, tá gostoso, né? Eu tô de férias, né? Mas chega uma hora que até se a gente fica no ócio, naquela coisa assim, não fazer nada, você percebe que Deus nos criou para termos movimento, para sermos pessoas com atividade. Quando você fica no ócio, olha, você pode aguentar 1, 2 dias, no terceiro você já tá, meu Deus, que eu preciso fazer alguma coisa de útil, eu digo, né? Porque o nosso próprio corpo, a nossa mente pede isso, né? Se a gente começa a não fazer as coisas, só ver as pessoas idosas que não têm nenhuma atividade, a mente começa a ratear, sabe ratear o motor? Não usam esse termo? Começa a falhar. Se você não usa o seu cérebro, sua memória começa a ficar pior, a sua cabeça começa a pensar besteira. Então Deus fez que a gente, por isso que ele deu para Adão aquela função, aquela incumbência quando estava lá no paraíso, de cuidar do quê? De todos os animais, de pôr nome em todos os animais, né? De cuidar deles. Por quê? Para ter uma atividade. Ele estava no paraíso. Se fosse assim, Deus falou, não faz nada, Adão, não precisa fazer nada, fica aí na sua. Não, Deus nos criou para a gente ter movimento, para a gente fazer as coisas, para utilizar o que ele deu, utilizar nosso corpo, utilizar nossa mente. Então, colocar a gente para trabalhar. Se a gente não trabalha, vou colocar a palavra CLT, não trabalha para fora, você vai trabalhar na sua casa, mas você vai trabalhar de forma organizada. Eu não trabalho tanto na minha casa. Mas eu quero, sei lá, abrir um negócio. Ok, alguma atividade você vai ter que fazer. E você tem outras, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de marido. E aí? Se a gente não põe uma organização em tudo isso, daqui a pouco nossa cabeça tá toda bagunçada. Acho que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, se o nosso Deus é um Deus de organização, ele quer que a gente tenha também organização. Deus nos ensina que a organização não é pressa, não é fazer as coisas com pressa, mas a sabedoria de ter uma etapa para cada coisa, um tempo para todas as coisas. A própria palavra dele diz isso. Há tempo de começar, tempo de preparar e tempo de concluir.
E está onde? Eu tenho certeza que os irmãos lembram. Está em Eclesiastes 3:1. Em Eclesiastes, o Senhor fala: tem tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher. Então não adianta a gente, né, ficar com uma vida desorganizada, porque isso não leva a lugar nenhum. E Deus quer nos levar para outros patamares, para grandes coisas, para outros níveis com Ele, com a nossa casa. Quer nos dar uma prosperidade de paz que muitas pessoas aí no mundo não entendem, que é essa prosperidade. Por quê? Porque a gente tem, quando é organizado, quando tem a sabedoria dele para fazer as coisas, a nossa vida fica em paz. Ele nos leva para outros níveis espirituais. Então, amado, saiba que essa pregação não é uma mera pregação. Ah, mas eu já sou organizada, eu já tenho minhas coisinhas tudo bonitinha, não preciso ouvir essa palavra. Será? E as coisas de Deus também estão organizadas na sua vida? Você tem um tempo certinho para meditar na palavra, um tempo certinho porque Deus te chama para jejuar, ou você tem um tempo certinho para fazer devocionais, você tem um tempo para fazer suas coisas, você tem um tempo para olhar a sua casa, tem um tempo para estudar, tem um tempo para fazer outros projetos. É isso que Deus quer. Se você não tem, se você já faz, ótimo, glória a Deus por isso. Deus está reafirmando isso, que você está fazendo certo, e para você continuar e fazer até melhor ainda. Agora, se você não faz isso, Deus quer que você faça, porque Ele quer te levar para caminhos altos, e planos muito grandes precisam de mais organização ainda, tá bom? A organização nos traz clareza e propósito. Escreve. Tem outra parte aí que o Senhor quer falar conosco, está em Abacuque 2:2, que diz assim: escreve a visão, torna-o bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Vou ler de novo. Escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Então, o que o Senhor está querendo dizer isso? Se o Senhor já fala que tem que escrever a visão, escrever aquilo que Deus deu no coração e torna bem legível em tábuas, olha como o nosso Deus é organizado. É tipo um projeto, né? Olha, para quem quiser ler, vai saber o que diz essa visão. No caso aqui, falando de Abacuque. Quando colocamos as coisas em ordem, conseguimos enxergar o propósito delas. O profeta foi instruído a escrever isso, representa planejamento e direção. A falta de organização nos faz perder o foco e a motivação. É ou não é, gente? Eu, pelo menos, para mim, Deus fala muito no meu coração. Quando a minha vida, se o meu guarda-roupa tá bagunçado, se as minhas coisas estão bagunçadas, parece que a minha cabeça tá bagunçada, a minha vida toda fica bagunçada. E tem um tempo, Deus até me deixa aí assim um pouquinho, às vezes quando eu tô assim, né? Mas daqui a pouco ele puxa mesmo, o Espírito Santo puxa a minha orelha. Sabe, fala dentro do meu coração: filha, não é isso que eu quero pra tua vida. Filha, eu quero você organizada, eu quero a sua vida organizada. E aí é a hora que eu falo: Senhor, me ajuda, tá meio bagunçado aqui, por onde eu começo? E Deus vai dando a direção e eu vou ajeitando as minhas coisas. Então é isso que Deus quer sempre da gente. Se a gente não sabe fazer, peça instrução, peça sabedoria para Ele te mostrar, tá bom? Então Deus fala para mim e para você: tem um plano? Anota seus planos. Tem um objetivo? Anota seu objetivo. Anota, organiza os seus dias direitinho. O que você tem que fazer, isso não é só para você, é para mim, é começar por mim. O Senhor está reafirmando mais isso, mais forte no meu coração, porque Ele sabe que eu gosto disso, eu gosto de organização. Ele sabe que seus filhos, que são a imagem e semelhança dele, gosta disso. O Espírito Santo que habita em nós gosta de coisas com ordem e decência. Se a gente não faz com ordem e decência, aí é a hora que o Espírito Santo começa a incomodar. Aí quando você vê, você tá meio depressivo, meio tristinho, o que tá acontecendo comigo? Muitas vezes é vindo dessa bagunça, porque Deus é um Deus de organização, Ele quer seus filhos organizados. Se os filhos não estão ouvindo a voz do Espírito Santo dele, e aí ele se entristece.
E a gente fica triste. Depois a gente acha, por que será que eu tô depressivo? Às vezes vem de não estarmos fazendo a vontade de Deus, inclusive para as nossas vidas. Então a gente tem que pôr nossos planos no papel, nossos objetivos no papel, organizar os nossos dias, o que a gente vai fazer em cada dia, colocar as nossas metas para que a gente possa cumprir e entregar na mão do Senhor. E confie que Deus mostrará o tempo certo para cada coisa. Amém? Aqui o Senhor tem mais um tópico para falar no nosso coração. Jesus viveu de forma organizada e intencional. Vamos ver um exemplo. Está lá em Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Pode ver, cada etapa do que Jesus ia fazer, às vezes antes de grandes passos, né? Às vezes ele fazia um milagre, daqui a pouco ele se retirava e ia orar ao Pai. Antes, né, desses grandes momentos e depois para entregar a glória ao Pai. Então, muitas vezes era para obter a direção de Deus naquilo que ele ia fazer, naquele milagre que ele ia fazer, daquele lugar que ele ia executar o que o Senhor queria, e no final ele se recolhia também para agradecer a Deus Pai tudo que Deus Pai tinha feito através da vida dele, e também para que a glória não ficasse sobre ele, mas sobre o Pai. Amém? E é isso que a gente também tem que fazer e seguir esse exemplo de Jesus. Mesmo com multidões seguindo, Jesus tinha prioridades claras. Ele separava tempo para o Pai, tempo para ensinar e tempo para descansar. Então, tudo era bem organizado. Organização é também saber dizer não ao que não faz parte do propósito. Se tem algo atrapalhando a sua meta, seu objetivo, aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer, se está atrapalhando, tira. Se está atrapalhando, consulte a Deus, peça direção para Ele te dar e saber que prioridade que é para fazer, que é para colocar de forma prioritária para executar aquilo que Deus deu no seu coração, tá bom? A desorganização, ela traz confusão e desgaste, como eu já falei para vocês, a vida da gente fica uma bagunça, a cabeça da gente fica uma bagunça. Tem um exemplo aqui em 1 Coríntios 14, 33. A palavra de Deus diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. A gente também cita muito essa palavra, né? Deus não é Deus de confusão, e não é mesmo. Se tem alguma coisa que você está fazendo que está trazendo confusão, pode ter certeza. Reavalia, consulta a Deus de novo para ver o que você está fazendo de errado, porque se está tirando sua paz e paz da sua família, ou paz da sua casa, você pode ter certeza que tem alguma coisa de errado, que você está precisando organizar isso melhor, tá bom? Onde a bagunça, a distração e desgaste emocional, a desordem espiritual e emocional rouba a paz que vem de Deus. Amém? A paz vem de Deus. Então, se a gente está em desordem, essa desordem não é de Deus. Você pode ter certeza que não é. A bagunça não é de Deus. Bagunça emocional não é de Deus. Isso é mais dedinho do inimigo para te distrair, tirar dos princípios e das coisas de Deus. Quando colocamos as coisas em ordem, casa, mente, agenda, coração, a paz volta a fluir. Então, vamos, né, pedir para Deus nos ajudar e nos dar sabedoria para a gente colocar as coisas todas em ordem. Peça ao Espírito Santo que te ajude e a organizar, né, toda essa bagunça que Deus, né, permita que não tenhamos, mas se a gente tiver, entrega ao Espírito Santo de Deus e pede para ele te ajudar a organizar para que você tenha paz interior, no seu interior e por fora também. Antes de arrumar o exterior, ele quer colocar o nosso interior no lugar. Então, amados, eu sei que principalmente aqui na internet eu tento, né, me organizar para ter o tempo aí mais curto de pregação, porque eu sei que senão fica uma coisa muito longa, a gente hoje em dia não tem muita tranquilidade de ver e de ouvir. Mas eu sei que é uma palavra curta, mas que o Senhor tem falado muito ao meu coração para a gente ser organizado.
Então, meus amados, para concluir, o Senhor, Deus, Ele nos alerta, Ele tem falado muito ao meu coração. E realmente, quando eu não estou organizada do jeito que o Senhor quer para minha vida, Ele me puxa a orelha, sabe, fala mesmo para eu me organizar melhor, e por isso que eu senti também de trazer esse tema de organização para a igreja, porque eu acho que é importante. E vamos concluir. A organização não é apenas uma habilidade prática, tá? Não é uma coisa só. Vamos pegar a Marlene de exemplo. A Marlene é uma benção, ela é uma mulher super organizada, mas até ela, né, e outras pessoas que são tão organizadas quanto a Marlene, né? Eu tô falando isso para a glória de Deus. Mesmo ela tem que se aperfeiçoar mais ainda. Se já é boa, tem que se aperfeiçoar mais ainda. Eu que me incomodo com bagunça, eu tenho que ser mais ainda, né? Muito mais ainda do que eu sou, porque eu ainda sou em algumas áreas muito bagunçadas. Então, não basta ter só essa habilidade, né, de ser organizada, de ser vista como uma pessoa organizada. É uma expressão de sabedoria e fé em Deus. A gente tem que colocar tudo na mão dele, né, nossos planos. Tem vários textos em Salmos e tudo que fala que a gente tem que entregar nossos planos na mão de Deus e eles darão certo. Então o Senhor já nos dá essa certeza. A gente faz os planos, mas a gente entrega na mão dele, submete a ele, consagra a ele, e aí vai dar certo. Então isso, também ter sabedoria em Deus e fé prática que vai acontecer se a gente entregar na mão dele. Quando organizamos nossa vida conforme os princípios de Deus, declaramos: Senhor, tu estás no controle. Eu confio no teu tempo e na sua direção. Colocar as coisas em ordem é confiar que o Senhor está no controle. Não querer fazer no nosso tempo, com pressa, de qualquer jeito, mas saber que Ele está no controle. Confiamos nele, entregamos para Ele e na direção dele, e pedimos a ajuda dele para concretizar. Então é isso que o Senhor quer falar aos nossos corações. E depois, amados, medite nisso, medite em Gênesis, leia de novo o que Deus fala aos nossos corações lá em Gênesis, como ele foi organizado, cada dia, cada etapa, depois no descanso. E tem outros versículos aqui que o Senhor também fala pra gente concluir aqui lendo eles. Depois você leia, né, medite nesses versículos também, e você torne a sua vida mais organizada ainda, com mais direcionamento ainda de Deus para sua vida. Os versículos complementares que o Senhor deu sobre esse tema são Provérbios 21:5, que diz: os planos bem elaborados levam à fartura. Então, se você quer ter fartura, né, na sua vida, no seu celeiro, nas suas coisas, quanto mais organizado aí a gente vê, né? Às vezes a gente passa por cima das coisas, quando vê, tá perdendo dinheiro, quando vê, não tá se conversando, não planejou, deixa as coisas para a última hora, paga mais caro. Então, a partir do momento que Deus está falando, que Provérbios 21:5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, é porque com planejamento se tem fartura. Então, vamos praticar isso. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado. Então, se tem um tempo determinado, vamos ser organizados e entregar na mão do Senhor o nosso tempo para fazer tudo certinho. E o último versículo e o último provérbio aqui no caso é Provérbio 24:3 e 4. Provérbios 24, o verso 3 e 4, que diz: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se firma. Então, meus amados, que possamos buscar a sabedoria do Senhor para as nossas vidas e para nos ajudar a nos organizarmos cada dia mais. Amém? E eu falo de um testemunho meu também. A minha psicóloga, né, que graças a Deus está ali me acompanhando, a gente conversa dia a dia. Quando eu comentei com ela que teve um dia, logo que eu tava já aposentada e tava assim, não sabendo o que eu fazia com os meus horários, com que tava meio, né, tudo ainda eu me adaptando,
A primeira coisa que ela me deu de conselho foi, uma pessoa estudada, que estudou para isso, foi: organiza o seu tempo. E quando ela falou isso, era uma coisa que eu já estava sentindo no meu coração, que eu precisava me organizar de novo, porque eu me acostumei, né, com os horários do banco. Eu falei: meu Deus, eu preciso me organizar conforme a sua vontade para minha vida e para a vida da minha família. E é isso. Então vamos orar juntos para Deus nos ajudar e nos dar sabedoria para nos organizarmos melhor, mais e mais para as coisas dele e para a nossa vida, para a gente ter uma vida plena. Amém? Amado Deus, muito obrigada pela tua palavra, obrigada porque essa palavra é uma palavra, Senhor, eu sei que de ensino, Senhor, para o teu povo, para mim, para a minha vida. Senhor, nos ajuda, Senhor, aonde estamos errando, nos mostra, aonde precisamos aperfeiçoar, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos mostre a sua direção para mim, para os meus irmãos, e que possamos, Senhor, a cada dia sermos mais organizados, sermos a imagem, sua imagem e semelhança, a cada dia mais parecermos contigo, Senhor, e sabemos que o Senhor é um Deus de organização, o Senhor é um Deus de planos, o Senhor é um Deus de estratégia, nos dá a sua sabedoria para podermos executar da mesma forma, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, que eu e meus irmãos possamos obedecer a tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, abençoa toda a semana dos meus irmãos, dá uma semana abençoada, de paz, de tranquilidade, aqueles que precisam de cura, que o Senhor cure, os que precisam de libertação, que o Senhor liberte, Pai. Senhor, no nome de Jesus, Pai, é o que te pedimos, Senhor, e certos da vitória, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família, em nome de Jesus. Amém.